Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Deixa Quebrar. E hoje nós temos um tema mais que especial. Não, agora sério, não é um tema assim, não é tão palhaçada hoje. Mas enfim, Letícia, o que nós vamos deixar quebrar hoje? A gente vai falar sobre carreira, né? E a pegada dessa conversa é falar num conceito que a gente acredita de desenvolvimento de carreira focado nas suas fortalezas. Sabe aquele feedback que você sempre recebe? Fala, você é muito ruim nisso? Então, talvez você tenha que mudar ali um pouco, né, a configuração do seu trabalho. Talvez aquela cultura não seja muito alinhada com você, ou a posição que você está, sei lá, às vezes você está no financeiro, na verdade você queria estar em marketing. Então, enfim, a gente quer fazer, a gente acredita numa progressão de carreira, um desenvolvimento que é focado no que você é bom e com menos sofrimento, né? Então, acho que essa ideia é um pouco do que a gente quer falar hoje, né, Rê? Exato. E o que é esse tipo de desenvolvimento de carreira? Esse é acho que o nome oficial, que acho que até tem nome oficial, é desenvolvimento de carreira baseado em fortalezas, né? Tem uma. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, a Gallup fala muito sobre isso. Basicamente, é um estilo de desenvolvimento, é uma abordagem de desenvolvimento de carreira que traz você para um lugar onde você olha para o que você é bom, como o nome já diz, baseado em fortalezas, ou seja, o que você faz bem. Então, como a Lê disse, e ela deu o exemplo, se você está num lugar onde o pessoal começa a dizer você não é bom nisso, você não é bom naquilo, você precisa melhorar nesse negócio que às vezes você não quer melhorar ou que é muito difícil, está muito fora do que faz sentido para você, tem alguns sinais ali importantes para você. E justamente esse modelo de desenvolvimento de carreira fala da importância da gente entender no que a gente é bom e focar no que a pessoa faz bem e usar isso para trilhar a carreira desse ser humano. Por quê? Porque conforme o mundo vai evoluindo, galera, mais e mais a gente vai precisar falar de skills e habilidades que são transferíveis. A gente já falou disso em outros podcasts, a importância das habilidades transferíveis. A gente vai precisar continuar falando delas, porque no futuro do trabalho, alguns trabalhos vão mudar, vão parar de ser De- importantes, deixar né? de existir, né, Rê? Exatamente. E aí, por isso, a gente precisa. O valor desse tipo de habilidade é que você consegue. Desse tipo de habilidade, não, desculpa, desse estilo de desenvolvimento, é que você consegue pegar o que faz bem, pegar o que você faz bem, e aí você consegue transferir para outros lugares. Também é um jeito de você se realizar. A própria Gallup fala sobre o desenvolvimento, você encontra seu propósito fora do trabalho, que eu acho uma reflexão muito importante. Essa é para mexer com a galera, essa é para fazer a galera dar uma refletida. É, eles falam que no trabalho você deveria focar no que você faz bem. Porque se você faz o que você faz bem, você faz o que você faz bem, e você encontra algum nível de satisfação. Isso te dá o quê? Paz de espírito. E aí você consegue ter esse lugar de paz de espírito que te abre caminho para você encontrar a sua realização em outros lugares. Encontrar a sua realização em coisas talvez fora do seu trabalho. Né? Porque eu adoro histórias de pessoas que conseguiram realizar seus propósitos de vida no trabalho, eu acho isso maravilhoso, que conseguiram transformar seu propósito de vida em algo que mantém essa pessoa e ela consegue crescer. Mas a gente sabe que isso é sempre a minoria. Então é muito melhor a gente sempre ter essa cabeça do que eu faço bem, que eu posso fazer bem e que me dá dinheiro, que eu posso investir nisso e continuar trabalhando com isso e realizando. Isso pode dar isso pode me dar fundos para eu fazer o que eu quero fazer, né? E para entender como esse negócio é super interessante, como ele funciona, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu mudei de carreira não, desculpa, eu mudei de emprego, trabalhei numa empresa há muito tempo, foi onde eu conheci a Lelê. E aí eu mudei dessa empresa para outra empresa. Nessa outra empresa, eu fui trabalhar numa área que eu não tinha quase conhecimento nenhum sobre aquele tópico. Tipo, eu não tinha muita profundidade técnica no tópico. Era muito mais. Por quê? Porque a pessoa que me entrevistou precisava de uma pessoa que tinha boas habilidades para fazer um projeto sair do chão e acontecer, que é o que a Letícia me enfiava quando a gente trabalhava junto, né? Me chamava de tratorzinho, que é pegar esses projetos, sair, tirar do chão e fazer acontecer, e por causa do traquejo que eu tinha com os stakeholders. Então, por causa desse traquejo com os stakeholders, somado a essa habilidade de fazer projetos sair do chão e acontecer, era isso que era mais importante naquele momento.
Dali pra frente, era assim, vai desenvolver a profundidade que você precisa para fazer o trabalho acontecer. E tá tudo bem. Então, por mais que não tivesse isso, as habilidades que as pessoas viram em mim foram, não, é isso que eu preciso nesse momento. E foi uma mudança de área completamente, assim, eu cuidava de compensation, de benefício, de remuneração, de sistemas, de otimização de processos, projetos, era assim, era completamente diferente de uma área das áreas que eu trabalhei, que geralmente era business partner ou L&D, treinamento, e aí essa foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar numa área como essa, mas no fundo, eu acabei usando várias habilidades que eu já tinha, várias coisas que eu já sabia fazer, porque eles precisavam disso para fazer acontecer. Então, o fato de eu ter sido contratado, colocado num lugar onde eu poderia usar as minhas fortalezas, o que eu faço bem, mesmo sendo fora do que eu estava acostumado de fazer, gente, isso tem um poder tão grande, isso tem um poder muito grande, porque isso te abre espaços, te dá uma flexibilidade de carreira muito maior. Principalmente num país onde não é todo mundo que tem acesso e consegue simplesmente ter toda a educação que consegue para, tipo, dar um pulo e já ir para a área que quer. Né? E precisa, tipo, ralar um pouco. A gente trabalhou numa empresa onde a gente contratava muita gente para uma área específica, e de lá a gente tinha um pool de talentos tão bom, porque a gente via as habilidades que as pessoas tinham, a gente ajudava a desenvolver, inclusive, algumas habilidades que as pessoas iam mostrando, e a gente pegava o ser humano e enfiava numa área. E as pessoas iam mudando de área, inclusive pro nosso time, né, Lê? A gente trouxe várias pessoas que hoje é head de people, inclusive, numa empresa. Então, é esse tipo de coisa que você muda a pessoa. A gente tinha um processo lá onde a gente trabalhava que era, que a gente, inclusive, que implantou, galera, me chama a gente. É, e a gente fazia, logo depois da gente fazer um comitê de pessoas para falar de carreira, a gente fazia um remeleixo de gente na firma para olhar quais são os objetivos, os OKRs, quem tá onde, como é que a gente coloca as pessoas nos lugares certos. E para uma empresa que está crescendo rápido, isso é maravilhoso, porque você tem um lugar onde você consegue falar, opa, deixei um negócio escapar aqui, deixa eu catar essa criatura aqui que é boa nisso, trazer para cá, tô precisando de uma pessoa urgentemente aqui, será que tem alguém na empresa que estaria disposta a aprender essa carreira nova? A gente tem espaço para desenvolver? Que habilidades eu preciso? Então, meio que, não super estruturado assim, mas já acontecia. Então, esse tipo de coisa permite as pessoas se desenvolverem muito mais forte e a sua empresa ganha mais dinheiro, porque você está resolvendo o seu problema mais rápido, inclusive. Você ganha agilidade. Enfim. O Rê, eu acho que um ponto importante para trazer também, aí as pessoas falam, né? A gente está falando que é focado nas fortalezas, mas aí o que que a gente faz com aqueles pontos a desenvolver, né? E a teoria, que até tem um livro, a gente pode recomendar aqui, junto com o teste, que é o Strengths Finder, né? Encontrador de fortalezas, Esse assim, mesmo. fazendo a tradução, é que você deve desenvolver os teus pontos fracos, mas você deve focar mais tempo e mais esforço sei lá, de nota 8 para 10 nas tuas fortalezas do que levar um ponto fraco de 1 para 4. Porque o que realmente vai, acho que te trazer sucesso, te diferenciar, são as suas fortalezas. Então, isso é bem interessante. E aí, a ponto fraco, assim, a gente tem que desenvolver a ponto de não ser um problema, mas não focar tanto esforço naquilo. Né? Se a gente tem duas qualidades, né? Dois pontos para trabalhar, um que é muito fácil para a gente, que é muito natural, e um que é muito difícil, gente, vamos Uhum. priorizar aquele que é o ponto forte, tentar direcionar a tua carreira para que esteja mais alinhado com o que você faz bem, com o que você gosta de fazer. Acho que sempre que eu vou refletir nos meus pontos, né? Acho que eu reflito muito sobre a minha carreira e eventualmente estou sempre buscando coisa nova. E quando eu vou aconselhar alguém, uma mentoria, eu gosto sempre da intersecção. O que você faz bem e os outros te reconhecem por isso, e o que você gosta de fazer. Porque o mundo ideal é a gente É. trabalhar nessa intersecção, né? Então, vamos pegar exemplos aqui da carreira, né? Muito tempo eu trabalhei com recrutamento. Eu ficava o tempo todo entrevistando pessoas. Eu fazia muito bem isso. Mas eu acabava o dia, assim, acabada, cansada, porque eu ficava o dia inteiro falando com pessoas, falando com pessoas. Eu gosto, mas assim, você ficar das 7 da manhã às 9 da noite fazendo entrevista, me cansava, né? Como você é pessoa Agora, introvertida, não era praticamente uma tortura, né, Lê? então, mas eu não percebia isso, sabia? Demorou para eu perceber. E aí eu comecei a gostar de coisas que tinham mais análise, mais leitura, mais trabalho assíncrono,
ou então construir coisas juntos com o time. E aí eu fui migrando a minha carreira mais para generalista de RH, isso, sei lá quantos, deve ser uns 10 anos atrás. E foi uma coisa que eu gostei mais, mas eu sempre era muito reconhecida por fazer bem recrutamento, né? Então, é aquela coisa, eu era reconhecida por fazer bem, mas eu queria ir para uma outra área que eu ainda não era reconhecida, né? E que aí eu topei, assim, acho que é assumir esse risco, né? Pedir não ter dado certo, mas para estar uma coisa alinhada também com coisas que eu gostava de fazer, por mais que eu já fizesse bem outras coisas, né? Então, tem sempre esses riscos para gente assumir. Eu acho que também com questão a cultura de empresa, né? Quando assim, você começa a ver a cultura, você começa a receber feedback, ai, mas é isso, mas é aquilo. Aí muitas vezes eu parava para ver e falava, gente, mas não é isso, não tem a ver comigo, entendeu? Não sou eu que tenho que me mudar para entrar no formato da empresa. Acho que talvez eu tenha que achar empresas que estão mais alinhadas com o meu modelo, né? Por exemplo, acho que eu vou trazer aqui esse modelo de gestão 3G, Ambev. É uma coisa que eu não. Eu adoro entregar resultado, tudo, mas muito resultado com colaboração. E não assim, eu vou entregar o resultado porque o meu Não bônus precisa vai ser sangrar no maior. caminho, né, Lê? Então, o como. E aí, assim, eu comecei a procurar em lugares que eu acho que estavam mais alinhados com esse DNA de colaboração, de uma comunidade, de ter amigos no trabalho e tal. Então, ao invés de focar em desenvolver um negócio, não, competição, foco no resultado, só foco no resultado. Eu falei, não, cara, peraí. Então, eu acho que a gente tem sempre que filtrar e questionar. Eu faço isso bem? É natural para mim? É uma coisa que eu tô fazendo que eu nem percebo que eu tô fazendo? Plus, eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Então, quando a gente consegue encontrar essa intersecção do que eu faço bem, sou reconhecido por isso, é natural para mim, como eu gosto de fazer, eu acho que é a zona do sucesso, assim. Quando a gente começa a levar o trabalho, né, de uma forma mais leve. Aí eu vou trazer aqui, por exemplo, né, trazer aqui o caso do podcast. Eu e o Renato, a gente adora dar palpite, falar e não sei o que, a gente tem opinião para tudo. Então, de certa forma, assim, foi isso. A gente gosta de falar, né? A gente acha que fala bem, óbvio que o Rê tem essa presença, né, de palco maravilhosa, muito melhor do que a minha. Eu gosto de falar sem filtro. Eu gosto, eu não gosto de coisas assim, sabe? Tem que fazer porque tem que fazer, tipo. Igual o negócio do Natal. Todo mundo odeia passar festa de Natal com aquela família, a grande maioria, mas você só vai porque você é obrigado. Eu não vou fazer nada obrigado. Então, assim, eu tô falando aqui, ó. Eu falo, quem Também. quer escutar, escuta, quem não quer, não precisa vir. Mas, assim, eu não tenho muita paciência para esse negócio de imagem, de passar um negócio, assim, polido, né? Perfeito. Não sou perfeito, 1 milhão de defeitos, tanto que eu falo. Se vocês concordarem com tudo que eu tô falando, tem algum problema, porque eu não sou perfeita, né? E então eu acho que é isso, a gente tentar respeitar mais quem a gente é, né? Eu acho que olhar para as limitações também e ver que talvez, sei lá, é, vamos ver, questão de números, assim, eu adoro números, eu acho que hoje para uma pessoa, né, que veio de RH, eu acho que eu sou bem acima da média, o Renato trabalhou comigo, não sei, pode falar, mas, assim, eu nunca vou ser a pessoa do financeiro, gente, A assim, que só Letícia é a fala isso, pessoa que que só... pergunta, que me ensinou a seguinte frase. O nosso modelo mais sincerão. Ela falou assim, gente, o RH tá aqui para ajudar a empresa a fazer dinheiro. E é verdade. É verdade, porque quando a gente entra no mundo de RH, a gente vem com essa coisa, quero ajudar pessoas, eu quero pessoas. E, obviamente, você tem muito impacto nas pessoas, você pode realmente, de fato, ter uma conexão, você pode ser alguém que tem um impacto na vida de alguém, mas a grande verdade do RH é que a gente está lá para defender os interesses da empresa e ajudar a empresa a fazer dinheiro. Então é um pouco isso, assim, galera. E eu acho que a Lele é a pessoa que mais me ajudou a pensar em números. Por quê? Porque aí é onde a Lele, voltando pro tópico, usou fortalezas que ela tem a favor dela. Porque não necessariamente significa que você precisa ser uma pessoa extremamente versar em números para poder liderar uma área de RH, para trabalhar em RH. Mas o fato de que ela tem uma capacidade analítica e uma preferência analítica muito maior, isso ajuda ela a desafiar desse lado. Que talvez outras pessoas não tenham, e aí você tem outras pessoas no time que tem esse negócio para poder fazer esse balanço. Então é trazer esse negócio e beleza, isso é forte na Lelê? Beleza, então vamos seguir aqui. E aí é onde a importância de você contratar gente que vai o quê? suprir Os as seus tuas gaps. habilidades. De acordo com a Lele, que é melhor que você também, que ela fala isso E muito pra vamos mim. assim, por exemplo, o negócio de fazer conta de cabeça.
Gente, eu tenho meu filho de 6 anos, ele faz conta de 3 dígitos muito mais rápido do que eu. Assim. E o meu marido, então, eu até brinco, eu fico fazendo as contas quebradas só para ele fazer as contas, eu peguei mais rápido que a calculadora. Eu não sou essa pessoa. Eu faço conta, eu faço direitinho, só que eu demoro um pouquinho mais, entendeu? Então, se eu vou me colocar, dado que isso é um negócio que eu não quero desenvolver, porque eu prefiro usar Excel, é, que a calculadora faz para mim, e que não é uma coisa que me energiza tanto, para que que eu vou arrumar uma carreira que é focada nesse negócio, que eu não quero me desenvolver, eu não acho legal, eu não curto, então eu vou para outras coisas. E aí também acho que tem uma outra parte, assim, eu sou uma pessoa. Eu não sou aquela pessoa da vírgula, do detalhe, do método. Eu sou uma pessoa generalista. Então, eu gosto de estar em coisas mais high level, né? Então, dificilmente eu vou ser uma pessoa super mega especialista em um ponto, né? E mesmo essa questão da carreira generalista de RH, ela fez super bem para mim. E depois a de COO também. Porque era muito você tem que fazer o negócio acontecer no high level. E aí você tem pessoas que manjam muito mais do que você em cada uma dessas unidades que vão te alavancar o conhecimento técnico específico, né? Mas para uma posição de C-level, você não, na grande maioria das vezes, você não precisa ser um mega especialista, você tem que saber ali tocar bumbo, stakeholder management, a parte de dados, né? Montar time, fazer esse time entregar. Então, eu acho que eu fui indo para esse lado, né? Que é impossível a gente ser perfeito em tudo. E eu acho que eu me dou bem nesses cenários. Quando é um negócio muito técnico, muito profundo, muito detalhe, não sou a pessoa também. Eu não gosto, eu também não quero ser essa pessoa, então eu prefiro ser essa pessoa generalista que pode jogar, pode ser uma project manager, por exemplo, que é um projeto que eu estou fazendo agora, eu estou migrando para uma carreira de sustentabilidade, e eu estou como project manager em um grande projeto, que tem sido super legal, né? E aí eu consigo fazer essa transição, né? Aliás, passar essas habilidades que eu já tinha, né? Carreira de RH, carreira de operações, carreira de consultoria para esse novo mundo de sustentabilidade. E aí, enquanto isso, enquanto eu levo essa parte de execução, gestão dos projetos, acelerar umas entregas, coordenação de vários stakeholders diferentes, eu vou me aprofundando nessa parte técnica de sustentabilidade que eu preciso para essa carreira. Então, acho que esse exemplo é um exemplo de transição de carreira com base nas fortalezas, né, que eu tenho feito, né? Acho que dando alguns exemplos aqui, né, Rê? Eu concordo. E aí, eu acho que o que a Lê tá falando me faz pensar no seguinte, eu acho que a gente pode começar a falar no que as empresas podem fazer. Eu queria começar com as pessoas primeiro, porque você falou um ponto que eu queria usar a sua reflexão como exemplo. Essa reflexão que a Lelê fez, ela é o que a gente deveria fazer todos os dias. Sobre a nossa carreira, sobre o que a gente quer fazer. E a gente tem, porque as nossas decisões sobre a carreira e o que a gente está fazendo, etc., elas sempre deveriam ser decisões pensadas no mundo ideal. Né? Então a Lelê passou por várias dessas experiências, viu que não funciona para ela, e entendeu que assim, não quer isso para a vida dela. Quem é outra pessoa que pode pegar isso, como ela pode encontrar então os espaços, os projetos, os lugares onde ela vai realizar o que é forte para ela. Isso acontece a partir de autoconhecimento, a partir de você aceitar e respeitar as coisas os seus limites e as coisas que você gosta e que você não gosta. Eu acho que isso tem um poder muito grande, porque muitos de nós crescemos num mundo onde a gente tem que aceitar o que os outros, onde a gente dizem pra gente toda hora o que a gente é bom, o que a gente é ruim, o que a gente deve e não deve fazer, principalmente se você é de um grupo subrepresentado. Você já tem um tantinho de regras. Eu brinquei com vários estereótipos, mas é isso, as pessoas assumem que eu entendo de moda e maquiagem. Eu, apesar de não entender nada de moda, a única coisa de maquiagem que eu entendo é de drag. Eu não entendo nem. Se alguma amiga minha falar, ai, o que você acha? Gata, sei lá. Se eu for te ajudar, você vai sair daqui parecendo uma drag. E arrasou. Então é uma questão de, tipo, aceitar os seus limites. E aí, tem um ponto que eu acho que esses são os dois principais pontos. E aí, que ferramenta você pode encontrar para fazer, sabe? MBTI é uma ferramenta basicona que te ajuda a ter uma ideia, né? Hogan é uma ferramenta muito mais profunda, também muito mais cara, que te ajuda Ó, a ter umas ideias. o teste do StrengthsFinder eu gosto muito também, eu acho legal. É, Ele é mais superficial, mas eu acho que é um bom começo, né, exato. Rê? Exato. Concordo com você, porque tudo isso é ferramenta de autorreflexão. Você usa isso para pensar, beleza, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. E é muito interessante, porque nesse momento, e aí eu vou dar um exemplo meu, do meu processo. Nesse momento onde eu tô, eu não tenho algo full time. Tudo que eu faço é consultoria que eu tenho feito, é criação de conteúdo e tudo mais. Tô fazendo tudo isso.
E aí, as partes que eu tenho algumas coisas que eu gosto de fazer, que eu sei fazer fácil, eu sei fazer rápido, que outras pessoas preferem pagar, eu faço sozinho. Porque eu sei fazer, eu aprendi a fazer, e eu prefiro fazer porque eu tenho uma visão muito específica de como eu quero que algumas coisas saiam. E o que que eu descobri, por exemplo, depois de muita autorreflexão? E aí a Lele falou uma coisa, e algumas outras pessoas me sugeriram que tem um pensamento parecido com questão de desenvolvimento baseado em fortaleza. Foi a seguinte reflexão, quando eu estava ainda todo confuso ano passado, antes da gente começar qualquer ideia como essa, que era uma junção de o que que eu gosto de fazer, que eu sei que eu faço bem, que é o que a Lele falou, é esse exercício que a Lele falou, que eu faço bem, que eu quero fazer, e o que que as pessoas me veem fazendo bem. Eu lembro que eu fui perguntando para várias pessoas, perguntando onde você acha que eu brilho quando você me vê trabalhando ou me vê na vida, e o que que você acha que eu deveria fazer. Independentemente de você, eu quero a sua opinião. Onde você vê, né, eu de fato brilhando. E a junção dessas três coisas me ajudaram a entender e encontrar algumas coisas em comum. E aí eu tô escolhendo o que que eu quero fazer. E o Deixa Quebrar, galera, é assim, é o maior exemplo para mim e pra Lelê de o que que a gente, de encontrar onde essas três coisas funcionam. Que é, a gente gosta de falar, a gente tem opiniões bem fortes sobre tudo, e uma das coisas que eu acho mais interessantes é a reação que as pessoas têm do tipo, nossa, vocês falam mesmo. Porque é esse o impacto, porque a gente quer normalizar esse tipo de conversa. E isso é um lugar onde a gente gosta de estar, onde a gente faz bem, nos lugares onde a gente passou, que é normalizar esse tipo de conversa, é deixar o negócio mais sincerão, sem E muito nós sempre fomos reconhecidos por isso também, né? e E pelo bem e pelo repreendidos mal. também, e repreendidos também, reconhecidos e repreendidos por isso. Então, isso é um negócio de você também conhecer, você entender o trade-off disso. Se é isso que você quer, a gente também tem que lidar com a parte ruim que vem junto. O que é ruim que vem junto? Vai ter gente que vai olhar pra gente e fazer um. Sabe, Lê, eu tava ouvindo uma história, uma pessoa compartilhou uma história com a gente no nosso Instagram. E a história que essa pessoa compartilhou, eu fiquei de cara. Cara. Porque fala muito sobre como as empresas tentam segurar. A pessoa tava, enfim, falando sobre a experiência dela. Acho que a pessoa tem um Instagram falando um pouco de carreira e tudo mais. E essa pessoa respondeu um feedback, respondeu uma caixinha falando sobre dar feedback para sua liderança. E a resposta eu lembro que, como resposta daquilo, a pessoa líder da empresa que essa pessoa trabalha chamou ela, disse que ela tinha que apagar esse post porque esse post não estava conectado com o que a empresa representa. E aí que ela não deveria fazer isso. E aí depois, ela ainda, a manager dessa pessoa ainda pediu para que essa pessoa postasse uma campanha da empresa no Instagram pessoal barra profissional dela, porque trabalhava na empresa. E aí você fala, cara, mas... E a pessoa se sentiu assim... E o sentimento que eu queria trazer aqui é esse sentimento de... Eu não posso mais falar o que eu quero. Eu não posso mais dizer o que eu quero. E aí você quebra esse lugar de onde eu quero estar. A pessoa criou aquele lugar para, de fato, fazer esse lugar de eu quero estar, eu quero ser e eu quero fazer. Só que eu não posso, porque o que garante o meu dia a dia, o que garante as minhas contas, tá começando a me retalhar por causa disso. É um lugar muito, muito difícil, e aí sempre vem com trade-off. A Quais são os trade-offs que gente. valem a pena você receber também? E o fato de eu não estar trabalhando numa empresa também não me deixa preso com ninguém, eu posso falar o que eu quiser, e um beijo pra todo mundo. Eu também. Isso eu adoro. Isso foi uma das grandes diferenças assim que eu senti trabalhando PJ e trabalhando CLT, né? Com Ainda certeza. mais você tem uma posição de liderança e tal, você tem que representar ali, né, a empresa. E muitas vezes você vai ser obrigado a falar coisas que na vida pessoal você não Eu não concorda, falaria. né? Você não falaria, não faria. Mas eu acho que a gente, então, indo, né, para o que as empresas podem fazer, né, Rê? Então, acho que de usar esse conceito, né, de foco em fortalezas como base de teoria e desenvolvimento de carreira, é o que a gente acredita, focado em habilidades, né, Rê? Então, essas posições que a gente fala, né, tem boa capacidade de gerenciar stakeholders, boa habilidade de execução, né? Você pode passar uma pessoa de área para outra, gente. Hoje, se a gente for ver, são poucas as áreas que são super técnicas, né? Tem parte de tecnologia de programação, tem uma parte financeira, tem uma parte de compliance, mas várias outras dá para você
ter pessoas mais generalistas, né? Então a gente gosta bastante, a gente trabalhou com pools de pessoas generalistas para projetos dentro da empresa, assim. Então essa é uma grande dica que a gente quer dar, né? E eu acho que um outro ponto que eu queria trazer aqui é ofereça essas ferramentas, né, de autoconhecimento, não só de autoconhecimento para os seus funcionários, mas também de feedback 360, né? A gente mandava alguns modelos de feedback 360 bem legais, assim, que realmente ajudavam a pessoa a entender a percepção que as pessoas tinham, né, ao redor dela, porque muitas vezes a gente acha uma coisa, mas fora é uma visão completamente diferente, né? Eu brinco que tem um exemplo clássico da funcionária que achou que ia ser promovida, mas na verdade o gestor estava tentando dar um feedback que se ela não melhorasse, ela ia ser demitida. Então é esse tipo de abismo que a gente encontra, né? É. Então eu acho que tudo que as empresas puderem oferecer, né, para esclarecer o autoconhecimento das pessoas, as questões de carreiras, as fortalezas, assim, é muito importante, né? Acho que, não sei, pensando em empresa, eu acho que é isso, né, Rê? Eu E o que concordo. você complementaria? Eu concordo. Eu acho que existem várias maneiras de você fazer isso acontecer. É, você consegue juntar e fazer isso. Não precisa ser um esforço consciente do ponto de vista de eu não preciso me rasgar para conseguir fazer esse negócio acontecer. Você consegue criar experiências dentro da sua empresa, já deixam isso fazendo parte, assim. Isso já vira parte da experiência das pessoas na sua empresa. E aí o que que acontece? Você já consegue ter uma experiência muito melhor, né? E se você não sabe por onde começar, uma coisa, eu tenho duas dicas para você. Primeiro, saiba o problema que você está resolvendo em relação a desenvolvimento de talentos em geral. Você tem que olhar a sua ideia, a sua crença e tal, e preferência de como você cuida das pessoas na sua empresa. Isso vai te dar uma informação do beleza, como é que eu cuido? Eu Não, quero e onde progressar. você quer chegar, né? Qual que é a Exato. visão de pronto, qual que é o mundo ideal, porque senão o pessoal fica fazendo se perde ali no meio sem saber para que tá fazendo aquele negócio, né? Exato, que é justamente assim, eu quero ser uma empresa que as pessoas crescem rápido, eu sou uma empresa que cuida das pessoas de maneira agressiva. Gente, esse modelo de desenvolvimento cabe em qualquer cultura, tá? Não tem uma cultura específica que esse negócio cabe. Cabe em qualquer cultura. Até se você é uma empresa agressiva, você pode ser agressivo também, olhando, porém colocando as pessoas nos lugares onde elas é, performam melhor, dando toda essa ferramenta de autoconhecimento, todo esse bafafá para a pessoa entender quem ela é, para a pessoa conseguir crescer e se desenvolver. Isso você consegue fazer em qualquer É, cultura. que eu acho importante reforçar isso que você está trazendo, Rick, não é uma questão de deixar as pessoas felizes. A gente está falando uma questão de otimizar recurso e produtividade. Deixa quem é Exato, bom, às vezes, assim, a gente fala, né, que um bom desenvolvedor às vezes vale por 10 desenvolvedores. Então, é exato. essa a ótica que a gente quer trazer para você. Não é um trabalho de abraçar a árvore, não. Exato, exatamente. Por mais que pareça, não é realmente. E se você tá pensando, nossa, mas eu realmente tô na dúvida, como é que eu começo? Como é que eu faço isso? Bom, que bom que você perguntou. Eu e Letícia somos pessoas que temos uma habilidade maravilhosa de pegar toda essa teoria, olhar sua empresa, fazer esse meio do caminho. Ah, então chama a Rápido. gente. E rápido, né, Rápido Rê? e básico. Então chama a gente. Básico no bom sentido. Então chama a gente. Mas, gente, eu acho que era isso que a gente queria falar sobre desenvolvimento de carreira. Só tem coisa boa. Qualquer pesquisa que você encontrar de Gallup e tudo mais é um tipo de experiência de desenvolvimento que é muito legal, que as pessoas gostam, que tem um ponto positivo, porque quando você foca no que a pessoa faz bem, e aqui a gente não tá falando de não dar feedback, como a Lele falou, não é não dar feedback sobre o que não tá funcionando, é priorizar o que a pessoa faz de bem e dar o espaço para a pessoa desenvolver o que ela tem de melhor. E aí, com isso, você otimiza tanto recurso. A gente conseguiu, a gente economizou e aumentou a produtividade e resultado da empresa fazendo essas discussões várias vezes, né, Lê? Na empresa que a gente passou. Então, é uma Muito. coisa que, assim, às vezes, é porque o dia a dia do trabalho bota a gente com tanta coisa na cabeça. Quando você para olhar e você faz um exercício desse, faz o que tá acontecendo aqui nesse bagaço? E aí isso tem um poder muito grande. Então, assim, Muito funciona em qualquer grande. lugar e chama a gente pra te ajudar, cara. É. E dá 5 estrelas no Assim, podcast também, né? cacete.
E assim, acho que as pessoas, gente, se você não sabe o que que você faz bem, o que que você gosta de fazer, e você não sabe a percepção das 5 pessoas mais próximas de você, você termina aqui e vai perguntar agora. Então, o que que é? O que que eu faço bem, que é natural pra mim? Quais eram as outras perguntas que você tinha trazido, Rê? Eu fiz, são três. O que que eu faço bem, o que eu gosto de fazer, e o que que as pessoas acham que eu deveria fazer. Ou, aliás, onde as pessoas me veem brilhando. Os outros onde as pessoas me Isso. veem brilhando e o que você acha que eu faço bem. Ou o que você acha que eu deveria fazer. E É. essas duas Agora eu, perguntas. agora eu acho também que nessa reflexão, pelo menos pra mim, eu gosto de saber o que eu não faço bem e o que eu não quero fazer. Porque muitas vezes isso ajuda também a gente. Sim, Já é alguma principalmente o que você coisa. não tá afim de fazer. E aí você já pode falar não, entendeu? Quando vier aquela proposta de trabalho, aquela entrevista, de falar, gente, isso aqui não tem nada a ver comigo, entendeu? Então, assim, Exato. para, termina, vai fazer isso. Essa é uma reflexão que eu acho que ela tem que acontecer pelo menos umas 2 vezes por ano, porque isso muda, não é uma coisa estática, né? E aí, reforçando, precisando, a gente tá aqui, manda a sua história, curte a gente, manda para as coleguinhas. Estamos aí, gente, precisando, contem Tamo com a aí. gente, né, Rê? Exato. Segue a gente nas mídias sociais, deixa quebrar podcast, manda pra todo mundo e vambora. Nós estamos procurando, sim, nas primeiras pessoas que gostariam de patrocinar a gente. Sim, sempre. Manda a mensagem pro nosso e-mail, tá? Deixa quebrar podcast@gmail.com. E é isso aí, galera. Tchauzinho pra vocês.